Bom dia com muita alegria, glória a Deus por esse dia que o Senhor fez. Levanta sua mão para o céu e agradeça, glorifica o Senhor, porque grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Oh, glória a Deus, que o Senhor transforme a tua vida, a tua casa, a tua família, e em nome de Jesus todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Grandes coisas fez o Senhor, então se alegra, enche teu coração de alegria, porque eu sei em quem eu tenho crido. Você sabe também? Se você sabe, então vamos viver o extraordinário e o sobrenatural, inatingível, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, que o Senhor faça o teu dia ser extraordinário e sobrenatural. Eu quero dar um bom dia também com muita alegria para quem está nos ouvindo, apenas ouvindo pela Rádio Hebron, a rádio que tem Jesus em primeiro lugar. Glória a Deus. Então, aqueles que estão pela rádio, sejam invadidos agora pelo poder do Senhor. Esse dia foi o dia que o Senhor fez para você. Esse dia ele é extraordinário e sobrenatural, Então, não queira achar que você vai viver coisas naturais servindo um Deus de sobrenatural, Então, coisas sobrenaturais e inatingíveis vão acontecer sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus, no dia de hoje. Por quê? Foi o Senhor que criou esse dia. Então, todas as vezes que a gente vai assim na birrinha, sabe? E começa a falar, eu vou viver porque eu vou viver, eu vou viver porque eu vou viver. E isso não é a vontade do Senhor. O que começa a acontecer então? Eu começo a viver aquela vontade permissiva de Deus, Teve eu não sei se foi o ano passado, retrasado, eu não lembro muito bem. Eu acredito que foi o ano que nós estudamos, que estava a palavra de ser Israel de Deus. Eu acredito que 2014, 2015, por aí, Bispão. Bom dia, Bispão, com muita alegria. Bom dia, com muita alegria. 2015, por aí, onde nós pregamos sobre Israel de Deus, E nós estávamos falando sobre Jacó, Foi um ano maravilhoso na nossa vida, onde os princípios de Deus, assim, sendo cumprido e sobre a nossa vida, porque os princípios você vai levando, Você vai aprendendo e cada dia você vai exercitando. Então, quando você exercita e cumpre os princípios de Deus, as promessas de Deus se cumprem. É algo assim extraordinário. E nós estudamos sobre isso, e estudamos sobre a vontade de Deus e a vontade permissiva, a plena e a permissiva. E a vontade plena de Deus, a boa, perfeita e agradável, e é bem clara, que vem do Pai das luzes, aonde está todo o dom, e sem variação nenhuma, todo dom perfeito e sem variação nenhuma. Então, essa vontade plena de Deus começa a acontecer o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável para a tua vida. Aí parece que você está assim, no compasso de uma música, Você dá um passo, o Senhor vem e cumpre promessa, dá outro passo, vem e cumpre promessa, dá outro passo, vem. Por quê? Porque você está debaixo da vontade do querer de Deus. Mas quando você não está, você dá um passo e 10 para trás. Você já viveu isso? Aí você dá mais um passo, 10 para trás. Já viveu isso, Bispo Marcelo? Já. É tão ruim. Vamos dar bom dia para a Jaque já? Bom dia, Jaque, com muita alegria. Bom dia, com muita alegria. Glória a Deus. Então, quando a gente não vive no centro da vontade de Deus, vive na vontade plena, não vive na vontade, vive na vontade plena, é assim. Quando você vive na vontade de Deus, você vive o sobrenatural. Agora, quando não, meu Deus do céu, na força do braço é muito ruim, Então, no dia de hoje,
Fala ao Senhor, Deus, eu quero sair da vontade permissiva, quero sair da vontade permissiva e quero entrar na plena, né? Isso é tremendo demais, entrar na vontade plena do Senhor. Então, hoje, você tome essa decisão de entrar na vontade plena do Senhor. Não deixa nada roubar a vontade do Senhor. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável sobre a tua vida. Se você for para o Salmo 139, que nós vamos estudar ele essa semana, você vai ver que você foi escolhido no ventre da sua mãe. Todos os teus dias foram escritos e determinados. Então, meu Deus do céu, que tremendo isso, que poderoso isso. Todos os dias sendo escrito e determinado pelo Senhor, ainda quando você era uma massa informe no ventre da tua mãe. Eu estou falando sobre isso nessa manhã, o Senhor colocou no meu coração, porque hoje nós vamos entrar num assunto que Jó vivia isso, a vontade plena do Senhor, sendo luz a todo tempo, né? Só que, como assim, bispa? Ele podia ser trevas, o interior dele poderia ser trevas, mas não era. Ele permanecia em luz. Ele permanecia no centro da vontade de Deus, do querer de Deus, né? Portanto, que Deus, quando conversa com Jó e começa a confrontar com Jó, é um momento onde Jó recebe maturidade espiritual. E nós precisamos ter essa maturidade espiritual na nossa família. E nós vamos começar o nosso propósito da família a partir de amanhã, 6 horas da manhã, orando. Tem horário específico, é principados e potestades que nós temos que destronar. Então, deixa eu te falar uma coisa. Se você entrar no propósito, entre para fazer o propósito da família, fazendo a diferença. Não entre para fazer mais um propósito, porque vai ser o propósito onde o Senhor vai te visitar com maturidade na família. Meu Deus do céu, o que é isso? Amadurecimento para o Senhor, amadurecer para o Senhor. Depois que Jó teve o confronto, não sei se o bispo Marcelo enxerga desse jeito, deixa eu até perguntar, depois que Jó teve esse confronto com Deus, né? Deus tendo confronto com Jó, aliás, confrontando ele, ali no 37, às vezes a gente acha, bispo, que de um capítulo para o outro é o dia seguinte, não é? Pelo contrário. Tem muita coisa que acontece. Tem muita coisa que acontece. Então, às vezes até de um versículo para o outro já tem uma diferença grande. Já tem uma diferença muito grande. E às vezes a gente quer um fast food com Deus, né? A gente quer que o negócio seja rápido. Só que a Bíblia é um capítulo após o outro, não quer dizer que é um dia após o outro. Tanto né? que do último capítulo de Gênesis para Êxodo se passaram 400 anos. Mais de 400 anos. Então, olha só. Então você precisa entender que aí é uma história, mas em estudos, baseado em estudos, fala que levou a 1 ano, né? Aproximadamente 1 ano. A aprovação de Jó, certo? A aprovação de Jó. Agora, a aprovação foi após o confronto. Quer dizer, pode ser que ele tenha passado aí 1 ano nesse aperto todo, e o senhor tem falado para ele quando completasse realmente 1 ano, depois de 365 dias. Então você imagina, né? Então, só que nós temos um Deus que um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então é sobrenatural viver com Deus, é sobrenatural. Então presta atenção, aonde eu quero chegar? Após o confronto, existe então o amadurecimento de Jó, bispo. E nós vamos falar sobre o amadurecimento na família a partir de amanhã. E crescer dói, não é? Então, crescer dói. Por que eu estou falando isso para você?
Porque muitas das vezes você está sendo provado na tua família e você fala, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, eu não aceito aquilo outro, mas o Senhor vai te colocar em patamares maiores. O Senhor está trazendo isso sobre a tua vida para que você viva patamares maiores, para que você viva uma mudança de história, para que você viva o sobrenatural de Deus. Então, muitas das vezes, eu não estou entendendo aquilo que Deus está fazendo. Por quê? Porque está doendo. Só que toda dor gerada em nós é para crescimento. Presta atenção no que eu estou falando com você nessa manhã. Toda dor gerada em nós é para crescimento. É para você romper mundo espiritual. Meu Deus do céu, mas como que eu devo me posicionar diante disso? Se posicionar no centro da vontade de Deus e não abrir mão de estar no centro da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Quando eu gero mais dores e quando eu não saio da tribulação, bispa, quando eu pego atalhos, então eu não vou pegar atalhos. Eu vou viver no centro da vontade de Deus. E eu quero ler uma palavra com vocês hoje, que está em João, capítulo 7, a partir do versículo 12. Os nossos propósitos de oferta, de dízimo, eu quero falar já já com você. João, capítulo 7, versículo 12. Vamos lá? Olha como é séria essa palavra de hoje. Presta atenção. De novo, então quer dizer que o Senhor já vinha falando sobre isso, Então, de novo, lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: tu dás testemunhos de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou testifica de mim. Então lhes perguntaram: aonde está teu pai? Está entendendo que aquele que é carne, ele só entende na carne, Paulo nos garante isso. Para que você vai ficar explicando para quem está andando na carne? Não dá para explicar. Quem é carne, quem é espírito. Não adianta. Quem não nasceu de novo não consegue entender as coisas de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesses a mim, olha isso, também conheceríeis a meu Pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Aqui nós temos várias ministrações, do versículo 12 ao versículo 20. Você pode fazer várias ministrações aqui, vários temas aqui.
Mas o que eu quero falar com você hoje, como eu estou falando, que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, que ela é agradável, que você tem que permanecer no centro da vontade de Deus. Você não precisa entrar na vontade permissiva de Deus. Eu costumo dizer e dar exemplos que a vontade de Deus é assim, Ele vai te dando corda, vai te dando corda, né? Vai te dando corda. Só que a hora que Ele puxa, meu Deus do céu, o que vai acontecer comigo? Esganada, porque agora você vai ser levada para o centro da vontade de Deus, do jeito que Ele quer, né? Até que você se encurva à vontade de Deus e fala, calma, eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, né? Salmo 46, de ontem. Então, eu amo esse louvor demais. Eu vejo esse louvor assim, nessa palavra, tremendamente, que quando eu não vivo a vontade de Deus, que eu vou repetir, quando eu sei que a vontade de Deus, bispa, é bom, gostoso, agradável, você se agrada, é o céu dentro de você, você conhece a vontade do Pai, é bom, é perfeito, é agradável, encaixa, dá certo, é o céu dentro de você. Pode o mundo estar desmoronando, mas você está em paz, você está no centro da vontade de Deus, está tudo certo. Veio a aflição, veio a angústia, veio a tristeza, Mateus 7, né? Veio a angústia, veio a tristeza, os rios subiram, transbordaram, mas vem, você não sente nada, porque você está firmado na rocha, no centro da vontade de Deus. E quando não? Misericórdia, bateu um ventinho, você já se arrebenta todinho, né? Você destroça tudo, é a casa firmada na areia, na vontade do homem, vontade carnal, né? Eu falo assim, meu Deus do céu, que absurdo, o que é esse ventinho que bateu em mim? Já resfriei, credo, peguei pneumonia. Não é assim, já que está se rachando hoje? Não é isso? Aí você pega a pneumonia de um ventinho que bateu em você. Aí fala assim, meu Deus, mas antes, né? Batia o vento, subia os mares, vinha a tempestade, eu não era nem assolada. O que aconteceu comigo hoje? O que está acontecendo? Eu estou fora do centro da vontade de Deus. Outro dia eu falei para o Senhor, por que está acontecendo isso? Ele falou assim, cada vez que você sair do centro da minha vontade, tem mais tempo para você errar. Não tem mais tempo para você errar. E vai acontecer aquilo que não era para acontecer. E você vai sofrer com isso. Falei, misericórdia. Então aguça meus ouvidos, abre a minha visão, coloca a minha mente cativa em tua obediência, fala comigo, transborda o meu espírito do teu poder, porque se cada vez que eu sair do centro da tua vontade, eu viver essa calamidade, misericórdia, eu não quero mais, eu quero o centro da tua vontade. Existem pessoas nesta manhã que o Senhor está falando assim, não está dando uma indireta, é uma reta, sabe, um cajado no meio da ideia que fala, é você que eu estou falando, para não te deixar dúvida, sabe? Tem dia que eu acordo e eu falo assim, então, Senhor, eu quero uma palavra hoje que fala na divisa da minha alma e do meu espírito, de uma maneira que eu entenda e não me deixe dúvida, porque eu não quero mais errar. Eu não tenho mais tempo para isso. Aí eu começo a falar da minha idade, dos meus erros, eu começo a falar de tudo, né? E o Senhor fala, Pai, né? Fica no centro da minha vontade. E hoje eu levantei, Senhor, me dá uma palavra. E o Senhor falou para mim, eu sou a luz do mundo. E quem anda em mim, não anda em trevas. Glória.
mostrar, terá a luz da vida. Eu quero isso. Eu quero ser um refletor. Eu quero a luz da vida dentro de mim. Não dá mais para errar. Não dá mais para me cansar com guerra, não dá mais para desfalecer, não dá mais. Deus fala comigo. Você está desse jeito hoje? Você precisa dessa luz da vida. Eu vou te falar, é algo tão sério, tão sério, tão sério, que o Senhor relata aqui. Sabe por que você está falando do jeito que você está falando comigo? Porque você não conhece a mim e nem a meu Pai. Por que Jó teve aquele confronto com o Senhor e daquele confronto em diante ele teve maturidade para ter restituição? Será que está num ponto da tua vida que você já sofreu tanto, que não dá mais para sofrer nem para errar? Porque Jó, ele chegou num estado que não dava mais para sofrer e não dava mais para errar. Portanto, que tudo que falavam para ele, nada mais abalava. Nada mais abalava. Deus falou comigo nesta madrugada de uma forma tão tremenda. Tão tremenda. Que parecia que eu não estava mais nesse mundo. Que tinha outra dimensão para viver. E tem. É ter a luz de vida dentro de nós. Quando você pega um refletor, pode ter a escuridão que for. Você vai refletir aquela luz e você vai ser luz do mundo e sal da terra. Você vai fazer a diferença. Quantas vezes uma pessoa vem falar com você porque sabe que você é de Cristo, porque sabe que você está na igreja, e você fala, senta aí. Deixa eu te contar pelo que eu estou passando. Aí a pessoa fala, olha, eu vou continuar no caminho que eu estou, né? Porque passar pelo que ela está passando com Cristo, eu prefiro ter tudo isso daí de luta. Não, eu já tenho essa luta, tudo que eu tenho aqui no mundo. Quando você tem a luz de vida dentro de você, você está pronto para clarear para outra pessoa andar. E você quer ver o que está escrito aqui em Mateus? Olha que tremendo. Eu falei sobre Mateus 7, mas eu quero falar com você sobre Mateus 6. Oi? Mateus e João. Não, eu falei de Mateus 7 sobre os dois fundamentos, rocha e areia. E agora eu quero colocar para vocês Mateus 6, 22, que diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Se essa luz de vida não estivesse em Jó, eu estou preparando você para o nosso propósito da família que começa amanhã. Se essa luz não tivesse em Jó, que é a luz da vida, esse homem não teria permanecido em Cristo. Ele não teria permanecido, em Deus. Você concorda comigo, Miss Marcela? Ele não teria permanecido em Deus. Se essa luz de vida não estivesse no interior dele, ele não teria permanecido em Deus. Ele não aceitaria a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Bispo, mas como permanecer na vontade de Deus, sendo que eu não estou enxergando?
Então vamos voltar lá um pouquinho. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Bispa, por que você leu de novo? A gente já entendeu. Porque eu falei, a partir do momento que eu quero permanecer na vontade de Deus, mas não estou enxergando nada, parece impossível eu permanecer no centro da vontade de Deus. Eu não vejo nada transformar, eu não vejo nada ser liberado. Essa luz de vida está dentro de você, é Jesus, luz do mundo. E Ele ainda te fez a porção dobrada, luz do mundo e sal da terra. É para fazer a diferença. Come uma comida sem sal para você ver. Ela não sustenta, ela não tem gosto. Uma comida sem tempero, misericórdia. Come um arroz sem tempero para você ver. Terrível. Mas quando tem o sal, meu Deus do céu, o tempero no alimento é outro gosto. É maravilhoso. É poderoso, por quê? Porque vai me sustentar até, vamos colocar que você almoça, não come nada à tarde, vai sustentar até a janta. Por quê? Uma comida temperada, parece que aquela comida tem sustância. Ela vai te alimentar até tal hora. Agora, quando você não faz diferença nenhuma, quando você não quer a vontade de Deus, então no seu interior não existe luz, só existe trevas. Você não entende nada. Por que muitas das vezes você fala assim, mas no meu interior tem depressão, tem pânico, tem angústia, tem tristeza. O que o Senhor fala em João 7 mesmo? 12? Desculpa, João 8, 12? Ai, desculpa, bispo. 8, 12. Você podia ter falado. A gente passou referência no computador 7, 12. Ai, perdão, 8, 12. Perdão, lê aí. Vê se você achou. Perdão. A bispa hoje está uma bênção, né, gente? Ô, glória. Achou? Agora sim? Está lendo 7, 12. Ô, Senhor, misericórdia da vida da bispa. O que está no 7, 12? Vamos ver? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Tudo errado. Então, é 8, 12, perdão. Quando... Agora eu estou certa, né, Jaque? Mas você deu João 7, você Não. Não. Não, 6, 22. 6, 22 foi Mateus. Foi Mateus, 6, 22. Tá vendo? Agora já... Eu estou ligeiro aqui. Tá ligeiro. É isso aí, pessoal. Não, mas pode me corrigir, porque às vezes... A gente estava falando até sobre isso antes de começar o programa, ó. Que homem é homem, Deus é Deus, e que a gente erra. Glória a Deus. E aí o que acontece... Desculpa, tá, gente? Então é João 8, 12. Até o 20. Então, quando essa luz de vida não está no seu interior, tudo para você é trevas. Então vem pânico, vem depressão, vem angústia, vem tristeza, tudo te aflige. Por quê? Porque não tem luz de vida no seu interior. Quem tira essa pessoa das trevas e traz ela para a luz de novo? Só o sacerdote. Tarja preta não tira, psicólogo não tira, só se ele conhecer a Cristo. Porque a Bíblia está falando, ou não? Os fariseus foram contestar Cristo. Você está testificando de você próprio, não tem valor.
Não, quando eu testifico de mim, o meu pai testifica de mim também. E quem é teu pai? Então quer dizer que você não conhece nem eu nem meu pai? Então é esse o seu problema. É esse o seu problema. Você não conhece nem eu nem meu pai. Só que agora eu vou para uma outra aba da ministração. E você que conhece a Deus e a Cristo e está vivendo isso, o que está acontecendo? O que você acha que está acontecendo, Luiz Marcelo? Você conhece a Cristo, o que está acontecendo? Porque aqui a palavra está falando, né? Isso acontece, você vive em trevas quando você não conhece a Deus e não conhece a Cristo. E quando você conhece a Cristo, conhece a Deus e continua em trevas? Apostasia. Apostasia? Então quer dizer que muitos se apostatarão da fé, esfriarão, afastarão da fé. É também um fato, porque você sem Cristo, você nada pode fazer, sem Ele, você não pode viver. Então eu vou para uma palavra de concordância em João 15, e eu vou ver que se eu estiver nele e ele estiver em mim, você faz a oração no nome do Filho Jesus e ele vos concede. Então, aí eu posso entender que eu estou sofrendo uma apostasia, eu estou me afastando da fé, a minha fé esfriou, estou morno. E se eu estiver morno, Deus me vomita. Então tá. Só que o que eu quero colocar nessa manhã, que eu comecei a ministração falando sobre a vontade plena do Senhor, ou a permissiva. Quando eu saio do centro da vontade de Deus, eu perco a visão de vida, começo a guerrear na carne, começo a viver as coisas na carne, e os meus olhos não têm vida. A pessoa fica parecendo um vegetal, debaixo da vontade plena de Deus. Vai. Vamos voltar para o meu raciocínio? Dá corda, até que Deus dá, ops, volta aqui. Aconteceu comigo, por isso que eu estou te falando. O Senhor me deu corda. Quando Ele puxou, meu Deus do céu, agora vem para o centro da minha vontade. Presta atenção. Nesta manhã, eu preciso desta luz da vida no meu interior. Quando a luz de vida está no meu interior, os meus olhos são bons. Tudo é bom. Tudo é perfeito, tudo é agradável. Eu consigo estar no fundamento, firmado na rocha. Agora, quando eu não estou no centro da vontade de Deus, eu não tenho essa luz da vida dentro de mim. Por quê? Eu começo a somatizar. Eu começo a ser invadida pelos porquê, pelas indagações. Eu começo a não querer o meu Rei Jesus. E eu vou elegendo reis para satisfazer a vontade humana. Como assim, bispo? O povo não queria um rei? Queria mais saber de Deus. O povo queria um rei. Elegeram então Saul. Elegendo Saul, o Senhor falou, então tá. Samuel, então, derrama o óleo da unção, aquele homem é transformado.
e passa um período bom, porque Saul reinou durante 40 anos, e passa um período bom, e num belo de um dia de aflição, que nós pregamos no relógio silêncio de Deus, um belo dia de aflição, ele não espera Samuel, ele vai e fere todos os princípios espirituais, e ali ele perde a constituição dele. Ele entrega oferta no lugar de sacerdote, ele consulta outros deuses, ele vai e fere tudo que ele não poderia ferir. Estou certa, Bispo Marcelo? Tá certo. E o interessante, só complementando, Saul, o que ele fez? Ele fez aquilo que ele estava acostumado a ver. Que ele está acostumado? A ver Samuel fazer. Não é porque ele via Samuel fazer que ele poderia fazer. Naquela época tinha muitos como é hoje, né? Eu não posso fazer aquilo que um apóstolo faz. Sim. Por quê? Porque ele é o líder da igreja. Então, assim, no caso lá era o sacerdote, o sacerdote responsável naquela época era Samuel. E como Samuel não vinha porque tinha propósito também, não era na data que ele queria, era na data que o Senhor determinava para Samuel, ele viu o povo pressionando, o que ele fez? Ele foi lá e entregou oferta do jeito que ele costumou ver. E aí onde ele foi um dos primeiros que pagou o preço da saída dele do reino, né? Começou aí. E aí o que acontece? Quando ele fere os princípios espirituais e perde a eleição dele diante de Deus, o Senhor dá uma direção a Samuel e fala para Samuel ungir um dos filhos de Jessé. E Samuel, com muito temor, chega na casa de Jessé, e Jessé começa a trazer os filhos. Presta atenção no que eu estou ministrando para você hoje. Começa a trazer os filhos, um robusto, o outro valentão, o outro, um altão, o outro não sei o que, cada um com uma qualidade. E o Senhor, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Acabaram-se os seus filhos? Tem um ainda, mas é um que cuida do pasto das ovelhas. E veio Davi na presença de Samuel. Olha, é uma revelação incrível isso, dessa palavra. Ele estava no pasto cuidando de ovelhas. Não tinha relação nenhuma com o palácio, não tinha relação nenhuma com o sacerdócio, não tinha relação com nada. Manda chamá-lo. Quando ele chega na presença de Samuel, Deus confirma com Samuel que era ele. E Samuel questiona. E Deus fala tremendamente, como essa passagem é tremenda para mim. Para você também, né, Bispo Marcelo? Eu não vejo como você vê. Você vê aparência, mas eu vejo o coração. Um homem segundo o coração de Deus. E eu comecei a ministração falando para você que quando existe essa luz de vida, luz da vida dentro de você, não é luz de vida, é luz da vida. Quem é a nossa vida? É Cristo. Então eu aceito permanecer no centro da vontade de Deus. E o que eu falei foi o seguinte: aquele que é carne discerne as coisas na carne, mas aquele que é espírito discerne as coisas do espírito.
E presta atenção nisso que eu estou falando com você agora. O Senhor, olha isso, simplesmente, é tremendo isso demais, enxerga o nosso interior. O Senhor não está preocupado com a aparência. E muitas das vezes você está preocupado com a aparência. Você está preocupado com coisas, você serve coisas, você está preocupado com aquilo que os outros vão falar, com aquilo que os outros vão pensar, com aquilo que os outros estão vendo. Você vê por fora, mas o Senhor vê o interior. E o que Deus viu em Davi? Um coração segundo o coração dele. Então o que acontece? Quando eu entendo o que é essa luz da vida no meu interior, eu consigo viver no centro da vontade de Deus, porque eu não tenho mais um coração, segundo Saul. Eu tenho um coração segundo o coração de Deus. Eu quero ver o reino de Deus crescendo. Eu não posso ter nada que eu não possa entregar. Na primeira entrega, eu tenho. Aí o que acontece? Então me dá. Não, eu não posso te dar isso de jeito nenhum, eu vou ficar sem. O Senhor fala, então você não pode ter aquilo que você não pode me entregar. Que lugar que isso que você quer tanto ter está ocupando na tua vida? Que lugar? A vontade de Deus está ficando para lá. A vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, e que vem do Pai das luzes, não existe na tua vida, não tem condições na tua vida. Então você deixa a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, de lado e vai viver a permissiva. Quando você começa a entrar na permissiva, essa permissiva você tem vários atalhos que você pode pegar, várias oportunidades, vários convites, várias situações. Você começa o quê? Primeiro parece um mar de oportunidades. Satanás é ilusionista e começa a colocar a ilusão, aquilo que é horrível para quem tem essa luz de vida no interior, aquilo que é horrível para nós, para você é uma oportunidade, bispo, o negócio da China. Nossa, que meu Deus, é uma cilada para você cair. Você fala assim, mas para onde foi? A hora que o Senhor puxa a corda da vontade permissiva, Ele vai te dando corda. A hora que Ele puxa a corda da vontade permissiva, você, e agora? Cadê tudo aquilo? Era tudo ilusão. Era tudo ilusão. Então, essa luz da vida, você só anda em trevas, em depressão, em pânico, em angústia, em tristeza, em choro, em guerra, quando você não conhece o Pai e não conhece o Filho. Deixa a vida me levar. Não, eu quero andar debaixo de um propósito e de um envio. É certo, é verdadeiro, os meus olhos são bons, então todo o meu corpo está luminoso, eu estou firmado sobre a rocha. Vem vento, vem tempestade, nada me abala, eu estou ali. Quer um exemplo? Saulo, em Atos 9. É tão tremendo que ele tem toda a base bíblica.
tem todo o conhecimento dado por Gamaliel. Todo o conhecimento dado por Gamaliel. Pega cartas, vamos para Atos 9. Eu gosto de ler, de falar com você e mostrar onde está escrito, para que você não sofra por falta de conhecimento. Então, em Atos 9, o título da minha Bíblia está escrito assim: Conversão de Paulo. Em Atos 9, ele precisa dessa luz da vida, porque o conhecimento bíblico, a palavra, ele tem, da lei, ele tem. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, mas ele não tinha a luz da vida. Então ele pega cartas para que ele possa matar pelo caminho. Quer ver? Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, alguns que eram de Jesus, o caminho, a verdade e a vida, assim homens como mulheres os levassem preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu? Então quer dizer, uma luz ao redor. Saulo cai com o rosto em terra e Jesus pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E o que Saulo pergunta para ele? Quem és tu? Quem és tu, Senhor? E a resposta foi, então quer dizer, a luz da vida não estava no interior de Saulo, veio ao redor, trazendo conhecimento de quem era esse Senhor. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, aonde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo. Presta atenção nisso. Contudo, ninguém. Então quer dizer, eles ouviam a voz de Cristo, mas eles não viam ninguém. E o que Saulo viu? A luz ao redor, a ponto de cegá-lo. Cegar por quê? Cegar por quê? Precisava cegar a visão que ele tinha de passado. Precisava cegar a visão que ele tinha de morte, de trevas, e agora então começar a enxergar pela luz. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Sério demais. Santificando para viver maravilhas. Não adianta, porque aquele que é carne não vai entender.
Mas aquele que é espírito vai entender que Jesus coloca esse homem em outra dimensão. E agora, aquele conhecimento que ele tinha para a morte, que ele respirava ameaças de morte contra os discípulos de Jesus, agora ele estava numa outra dimensão espiritual, onde a luz de vida estava nele. E a cegueira espiritual que ele tinha, as escamas caíram por terra e ele começou a ver. Entrou a luz de vida dentro dele. Perdão, a luz da vida dentro dele. Passou por 3 dias de santificação, sem nada comer e nada beber. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Aquele que conhece o Senhor sabe quando o Senhor está falando com ele. O Senhor fala e a gente responde. Não tem escamas nos olhos, não tem ouvido lacrado, não tem mente cauterizada, não tem coração endurecido. Eu estou no centro da vontade de Deus, eu estou cumprindo o meu chamado, eu estou ouvindo essa ministração para que a minha vida seja transformada. Eu não estou aqui para ser mais uma ministração ou só para constar meu nome lá no Facebook. Olha, faz tempo que eu não tenho tempo de ver quem entrou, quem não entrou. Mas como o Senhor um dia me falou, eu conheço você pelos frutos. Você vai conhecer as ovelhas que eu estou dando para esse pasto pelos frutos. Você vai saber se elas estão entendendo a palavra, se não está. Você vai saber se elas estão absorvendo do meu poder, se não está. Se estão me entregando sacrifícios diários, se não estão. Se estão realmente mergulhados na visão, se não estão. Se realmente estão querendo me servir ou estão de brincadeira. Você vai saber. Os frutos vai fazer você conhecer cada uma das ovelhas que eu vou colocar nesse pasto. As ovelhas é de Cristo. Momentaneamente eu sou pastora dessas ovelhas, o bispo Marcelo é pastor dessas ovelhas, porque para você ser bispo, você é tudo antes. Você tem todos os ministérios sobre a tua vida. Então, se você não for pastor, você não pode ser bispo. Se você não tiver cheiro de ovelha, você não pode ser bispo. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, quem? Ananias, e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Como assim? O cara respirava morte. Como ele estava orando, a luz da vida transformou este homem. De perseguidor, agora ele vai passar a ser perseguido. Olha isso. E viu entrar um homem chamado Ananias e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Ele estava com cartas para levar preso para Jerusalém todos que ele encontrasse pelo caminho, tanto homens quanto mulheres. E a fama dele já vinha de lá de trás. Ananias temeu ao envio que o Senhor Jesus estava dando para ele. E para aqui trouxe
autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. A luz de vida entrou em Saulo por um propósito, por um chamado. Foi à toa, não foi mais um que foi salvo, não foi mais um que o Senhor tirou das trevas e trouxe para a luz. Aquele encontro com Cristo teve um propósito, e ali então começou um chamado, e a luz da vida entrou nesse homem. Você tem brincado com o chamado e o propósito que Deus tem sobre a tua vida? Você tem feito o que com o chamado e com o propósito que Deus tem colocado sobre a tua vida? O que vai te sobrar? Trevas. O que vai te sobrar? Depressão, pânico, angústia, tristeza, escassez. Você está se relacionando com trevas. E a palavra de Deus fala o quê? Não despreze os intentos de Satanás, porque ele vai tomar vantagem contra você. Vamos continuar. Ele é para mim um instrumento escolhido para ministrar entre gentios e reis, e também aos filhos de Israel, pois lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, chamar o cara de irmão, você está forçando, né? Mas ele cumpriu o envio que Deus tinha dado para ele. Aquilo que Jesus Cristo falou com ele, ele cumpriu à risca. Saulo, irmão, o Senhor me enviou. E muitas pessoas não entendem ainda o que é envio, né? Está aí o mover apostólico. Me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas. Agora então foi revelado a Ananias o que tinha acontecido com Saulo pelo caminho, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Nesta manhã tem um propósito essa ministração. A luz de vida entrando no seu interior, a luz da vida entrando no seu interior e te deixando cheio do Espírito Santo. Imediatamente. Quando? Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas e tornou a ver. Agora todas as trevas vai sair da tua vida. Eu te chamo, sai para fora e todas as escamas caiam dos teus olhos agora imediatamente. Torne a ver. E seja cheio do Espírito Santo. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então apareceu em Damasco alguns dias com os discípulos.
Presta atenção que tudo foi transformado na vida de Saulo a partir do momento que as escamas caíram dos olhos. Ele recebeu um batismo, acabou as trevas. Ele recebeu o batismo e ficou cheio do Espírito Santo. As escamas caíram dos olhos, ele voltou a ver. E você vai tomar essa atitude nesta manhã junto comigo, e você vai se levantar. Vem aqui para mim, bispo, por favor, se eu estou sendo cortada aí, em nome de Jesus. Dá? Você vai se levantar comigo nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. E eu quero orar com você nesta manhã de uma forma totalmente diferenciada nesse programa, do mesmo jeito que o Senhor falou comigo nesta manhã. Eu quero colocar sobre a tua vida, e todas as trevas e todas as escamas agora vai cair por terra em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar agora com você, e com as minhas mãos ungidas eu quero colocar sobre a tua vida, e em nome de Jesus Cristo, da maneira que Ananias lhe impôs as mãos sobre a cabeça de Saulo, ele voltou a ver. E em nome de Jesus Cristo, é isso que eu quero fazer nesta manhã. Em nome de Jesus, eu te unjo nesta manhã e imponho as minhas mãos agora sobre a tua vida. Em nome de Jesus, eu invoco agora o poder do Pai, o poder do Filho e o poder do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu invoco agora o teu poder, Senhor. Invade agora a vida dos teus servos, em concordância com os sacerdotes da Hebron, Deus. Em nome de Jesus Cristo, agora todas as trevas que estavam no seu interior, todas as escamas dos teus olhos, em nome de Jesus, caiam por terra. Ora caia shuriandere cantere baralabaia shuriandere baralabaia shuricanta laba shuriandere baralabas. Todas as trevas agora sai pelo poder que é no nome de Jesus Cristo. Senhor, invade agora a casa de cada um, Senhor. Ora laba shuriandere cantere baralabaias. Vem, Deus, com o teu poder, com a tua unção, com a tua autoridade, em nome de Jesus. Luz da vida, eu chamo agora no interior de cada um. Receba agora a luz da vida, os teus olhos sendo bons. Essas escamas não vão ficar mais nos teus olhos. Agora, caia por terra. Eu entro em guerra agora sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Todas as trevas para o abismo, toda a depressão, todo o pânico, toda a angústia, toda a tristeza, toda a aliança com a morte, toda a aliança com a destruição, em nome de Jesus Cristo, eu entro em guerra agora. Sai! Quebrada a aliança com a morte, quebrada a aliança de sangue, quebrada agora, em nome de Jesus Cristo. Ora, bachuriandere cantere baralabas. Vem mover dos céus. Ora, bachuri cantere baralabachuriandere baralabas. Recebe agora o batismo do Espírito Santo de Deus. Bachuriandere cantalabaya churiandere. Vem agora línguas de fogo, vem agora cânticos espirituais. Ora, bachuriandere, canta lá, bachuriandere, canta lá. Não dá para ficar, Senhor, de pé na tua presença, Senhor. Ora, caia, churiandere, canta lá, bachurianda lá, vai, churiandere, canta lá. Em nome de Jesus, ser cheio agora, ser cheio do poder do Espírito Santo de Deus, ser cheio agora. Invade, Senhor, luz de vida, luz da vida, luz da vida. Ora, bachuriandere, cantere, baralabás. Em nome de Jesus, conhecemos o Pai, conhecemos o Filho
colocar em prisão. Você é cativo de visões, cativo de palavra, cativo de sentimentos, cativo agora, todo cativeiro, para o abismo em nome de Jesus. Eu te coloco em liberdade de todo cativeiro nesta manhã. Ora, Bachurianda Labás, o Senhor te faz nesta manhã luz do mundo e sal da terra. Ouvidos sejam deslacrados, a mente cauterizada agora, levada em obediência a Cristo. Toda cauterização na mente para o abismo agora, em nome de Jesus. Eu entro em guerra agora pela tua liberdade. Eu entro em guerra agora pelo selo do Senhor sobre a tua vida. Eu entro em guerra agora para que você seja batizado e cheio do Espírito Santo. E eu sei que o nosso Redentor está vivo e que se levanta sobre a terra. Vem, Deus, com o teu poder. O Senhor está colocando fim nessas guerras no seu interior, na tua mente, agora, contra principados e potestades, dominadores do mundo tenebroso. Sai, em nome de Jesus. Eu sei, Senhor, as famílias que o Senhor está tocando nesse momento. Eu sei, Senhor, as vidas que o Senhor está tocando nesse momento e que serão grandes testemunhos. Em nome de Jesus, recebe agora a vida e vida em abundância. Recebe a alegria do Senhor. Você é preço da esperança. A tua fortaleza é o Senhor. O teu refúgio é o Senhor. Hoje Ele te anuncia a restituição dobrada de tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Oh, aleluia. Em nome de Jesus, levanta um aleluia. Esse dia não é como todos os dias. Traz para mim, Jaque, essa lista, por favor. Esse dia não é como outro dia qualquer. Esse dia é o dia que o Senhor fez, o dia que o Senhor deu ordem ao teu respeito. Em nome de Jesus Cristo, todas as trevas que estavam sobre a tua vida foi tirada. Em nome de Jesus. Você vai começar a enxergar a obra do Senhor. Você vai querer ser dizimista. Você vai me chamar, você vai querer ser valente de Davi. Você vai querer participar do projeto Instituição. Você vai querer ajudar essa obra. Caíram as escamas. Eu quero é Deus, eu quero é a vontade de Deus. Chega de andar pela minha vontade própria, na vontade permissiva do Senhor. Eu quero é o Senhor, eu quero é Deus. Eu quero viver para o Senhor. O resto é resto. Ele abandonou tudo para trás. Saulo abandonou tudo e falou: agora eu vou andar com os discípulos. Agora eu vou fazer a vontade do Pai. Agora eu não quero mais saber. Agora meus olhos te veem. E o que o Senhor quer é que você conheça Ele, de com Ele andar. Não é de ouvir falar, não é ser raso, é mergulhar na visão para viver a restituição. É viver aquilo que o Senhor tem para você. Não é mais você ser igual a qualquer um, eu sou mais um. Não é isso que Deus tem para você. O Senhor quer te usar como instrumento escolhido para levar a glória dele a muitos. Em nome de Jesus, tem um propósito, tem uma vontade, tem um chamado, tem uma meta. Você não é qualquer um. Nesta manhã eu te selo com essa palavra. Eu te envio debaixo desta palavra, que você tenha um dia de milagres, de maravilhas, de prodígios, de sinais de Deus, que você enxergue, os teus olhos hoje vão enxergar milagre de Deus em todos os lugares. Você vai ver como Deus é tremendo, como Jó viu, o Senhor teve que esfregar, em princípio, no começo teve que esfregar na cara dele quem era Deus. Então tá bom, então onde você estava quando eu fiz todas as coisas? Você não era nem nada ainda, você era uma massa informe. O que você era? Teve que esfregar na cara dele, confrontar para que ele amadurecesse, para que ele entendesse que Deus estava preparando ele para patamares maiores. E Saulo foi preparado ali em 3 dias para patamares maiores, se tornou no maior apóstolo, porque eu entro agora no centro da vontade de Deus, e a luz da vida habita em mim.
mim, eu não sou mais a mesma pessoa. Depois dessa oração, você não vai mais conseguir viver como você vivia antes. Você vai abandonar os tarja preta, você vai abandonar a tua vontade, você vai querer Deus, em nome de Jesus, amém? Abandona todo o teu passado, deixa para trás. Eu não entendo aqui na palavra, não tem que ele voltou lá, que ele buscou não sei quem, que ele buscou não sei o que lá, que ele tinha que ter. Ele se levanta e começa a andar com os discípulos e fazer o quê? O que os discípulos faziam? A vontade do Pai. Então vamos. É instrumento de Deus, você é instrumento de Deus para levar a glória dele. Você acha que a cruz do Calvário foi à toa? Você acha que a ressurreição foi à toa? Ele te escolheu primeiro, então eu te envio debaixo dessa palavra, desse poder. Você é instrumento escolhido de Deus para fazer as obras que ele fez e maiores ainda. Esse é o envio apostólico sobre você, que é a igreja do Senhor. Recebe essa palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia. Eu te espero hoje no Prefiro Crer. Põe aí para mim, Jaque. Hashtag Prefiro Crer. Põe aí no Facebook para mim, Bispão. Você e a Jaque. Hashtag Prefiro Crer. Às 15 horas, em nome de Jesus, pelo Facebook, pela Rádio Hebron, com um testemunho incrível de um irmão que está chegando agora na Hebron, né? Se alguém tem um mover apostólico sobre a vida dele, é esse. Então eu preciso apresentar ele para vocês, né? Em nome de Jesus Cristo, às 15 horas, né? Vai ser simultâneo, ele vai estar com a gente, falando daquilo que Jesus está fazendo na vida dele. Ele a noiva dele me mandou uma planta do milagre, que eu falei, o que é isso? É um milagre. Então assim, presta atenção, Deus tem muito, muito, muito para fazer, em nome de Jesus. Se coloca no centro da vontade de Deus. Hoje as escamas caíram, você vai enxergar aquilo que Deus tem para você, em nome de Jesus. Acabou o tempo de depressão, de pânico, de angústia, de tristeza, de ficar chorando. Acabou, em nome de Jesus. O Senhor acabou com essas trevas, a luz da vida te invadiu. Amém? Fica na paz do Senhor. Essa é a Hebron, Igreja Apostólica Internacional. A minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama. Fica na paz do Senhor, te espero às 15 horas. Um grande beijo. Tchau, tchau.